Oi gente, tudo bem? Naizinha tá aqui de volta e esse é mais um diário de um sonho, um diário de escrita. Na verdade, a gente vai conversar um pouco sobre quem assistiu o vídeo anterior, né, o diário anterior, sabe que eu tô escrevendo, no caso, eu escrevi um livro e a verdade é que a gente já tá no processo final. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre esse projeto, sobre esse processo, né? O que tem sido esse processo. Na verdade, a ideia do livro de fato aconteceu diante de uma ressaca literária. E hoje eu não saberia dizer o que foi mais difícil. Se foi passar a ideia para o papel, dando base e fechando as lacunas ali que ficaram, né? Porque, tipo, você tem uma ideia, mas você tem que montar toda uma estrutura de uma ideia, né? Toda uma narrativa, né? Uma construção de personagem, uma construção de um cenário. E que, acima de tudo, tudo isso faça sentido. Uma base, né? Tenha um sentido, realmente a palavra é essa. Que tudo isso faça sentido, tenha um sentido diante de quem lê. E eu vi a ideia muito boa, muito emocionante na minha cabeça, e né, tanto que quando eu comecei a passar ela para o computador, ela se tornou de uma forma assim que várias vezes escrevendo eu me peguei chorando, eu me peguei aflita com os conflitos dos personagens. Eu queria que tudo isso fosse trabalhado de uma forma mais transparente possível para que o leitor, né, as pessoas que estivessem ali lendo o livro sentisse não só aquilo que eu estava querendo passar, mas de fato o que os personagens estavam sentindo, né? Não só aquilo que eu estava sentindo ao escrever, mas o que os personagens estavam sentindo. E aí, quando você termina o processo da escrita, né, de transcrever ali a sua ideia, passar ela pro papel, pro computador no caso, eu pensava que pronto, agora, né, eu terminei o mais difícil. E a verdade é que não é bem assim. Você começa a ter o conflito na sua cabeça, ele muda de setor, né? Ele muda de lugar. Porque primeiro vem aquele conflito, será que as pessoas vão gostar? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que realmente é uma história boa, agradável? Será que é essa a história que as pessoas estão procurando ler? Será que é essa a história que eu gostaria de ler? E aí vem todo esse debate, né, psicológico na sua cabeça. Só que aí depois vem todo um processo de revisar. E aí, tá bom, não tá? O que a gente vai fazer? A gente vai revisar? Qual o próximo passo? E aí vem análise criativa, depois vem a revisão, né, ortográfica, vem as questões de publicação ou não, dinheiro para investimento, e aí são muitas questões que a gente acaba pensando inúmeras vezes em desistir. Eu confesso que, no meu caso, a questão do desistir, ele martelou muito mais no fator psicológico de que será que as pessoas gostariam de ler algo desse tipo? Será que as pessoas vão estar gostando da minha história? E ficou muito mais nisso do que já nessas questões, nesses processos, na questão processual, né? Tipo, da revisão, de publicação e tal. Lógico que todo mundo que cria algo, a pessoa quer estar divulgando, tá fazendo tudo da melhor forma possível, mas infelizmente a cultura não é tão valorizada assim, que seja de fácil acesso para as pessoas que produzem não apenas o conteúdo, mas até mesmo quem produz esse tipo de arte, né, a sua escrita, o seu livro, é realmente muito complicado, e por isso eu optei pela publicação independente na Amazon, né, a plataforma da Amazon. E aí vocês terão acesso ao meu livro através do Kindle, né, ele vai estar disponível para venda lá no site da Amazon. Eu gostaria de compartilhar com vocês também, aqui nesse bate-papo, o nome do livro, falar um pouquinho sobre os personagens do livro e a sinopse, né? Então, assim, eu espero que vocês gostem, né? O nome do livro vai ser A História de um Sonho, por vários motivos. Primeiro, porque a ideia surgiu de um sonho. Segundo, porque a gente vai falar sobre sonhos.
E terceiro, vocês têm que ler o livro para descobrir, né? Os personagens, criar a Vicky foi algo imenso, de surreal na minha vida. Eu aprendi com a Vicky a cada folha escrita, cada capítulo era uma etapa diferente que a Vicky me dava, e as pessoas que já tiveram acesso a essa história tiveram essas mesmas doses de aprendizado com a Vicky, e ela é muito maravilhosa, e eu desejo do fundo do meu coração que vocês aprendam com a Vicky tanto quanto eu aprendi em todo esse processo. E justamente esse fato de não desistir tem sido muito ensinamentos da Vicky. Sam, eu nem vou falar muito do Sam, né? Eu vou deixar que ele mesmo se apresente a cada folhinha passada, ou a Vicky vai apresentar pra vocês. Eu separei aqui um quote de um outro personagem chamado Seth, falando sobre a Vicky, e aí eu queria compartilhar com vocês, pra vocês terem uma noção da pegada da... Seth diz assim: você parece muito americano para uma brasileira. Está mais branca que um urso polar. Sim, o livro, ele fala de personagens brasileiros, mas ele não passa aqui. Ele vai se passar num outro país. E eu não vou contar pra vocês qual é o país. Porém, ele vai ficar muito nítido a partir do momento que vocês verem a capa do livro. E eu queria que vocês falassem aqui embaixo qual o palpite de vocês sobre qual país o livro vai se passar. O Sam, ele é um crush, não só de quem já conhece, mas de quem passa a conhecê-lo. E com certeza ele é o crush já de todas as pessoas que já leram o livro. E eu tenho certeza que vocês vão amar o Sam em todos os sentidos, porque ele é gente, apesar de todo o glamour, de toda os brilhos que a história possa passar sobre ele. O Sam é gente como a gente, eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas eu gostaria de ler agora pra vocês um pouco a sinopse, não é nem um pouco, né? Falar a sinopse do livro. E eu queria colocar um adendo. Comenta aqui embaixo se vocês foram lá no Wattpad ver a introdução do livro. Como vocês podem, quem foi lá dar uma lida, né? A introdução, ela é assinada por um personagem que eu não citei aqui, mas é um personagem muito importante para todo o desenrolar dessa história. E eu queria saber se vocês gostariam de mais um pedacinho da história lá no Wattpad antes da publicação do livro. Sobre publicação, capa e algumas outras surpresinhas mais, eu já tô concluindo, e provavelmente assim que estiver pronto eu volto aqui pra gente conversar. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar cada detalhe disso tudo. Existem sonhos e sonhos. Sonhos que são meras imagens gravadas ou criadas por nosso inconsciente. Desejo que nem sabíamos que existiam, os sonhos da vida. Victoria arquivou todos eles em um lugar isolado de seu ser. O que ela não sabia é que para fortes sonhadores não há isolamento que resista à ventania, assim como boas histórias, grandes realizações e um novo amor. Eu espero que a história de um sonho encantem vocês tanto quanto encantou a mim escrever, tá? Te espero no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!